Vereadora Beni Brioli. Atratino presente, presidente. Vereador Atratino presente. Dado. Vereador Dado presente. Casota. Presente. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Vereador Folha presente. Jonathan Anjos. Vereador Jonathan presente. Leandro Portugal. Doutor Nazar. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Binho Guimarães presente. Professor Túlio. Verônica Lima. Valquíria Niterói. Onze vereadores responderam a chamada, senhor presidente. O Congresso Nacional está assim. 11. Atratino. 11 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A senhora tem toda a razão. Mas quando tiver ainda a pandemia, infelizmente, você vai fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem é isso aqui? Você já confirmou os números? Ok. 11 vereadores foram chamados. Havendo quórum regimental, com a produção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar a todos, edis e presentes de pé, inclusive os da vídeo, por favor. Deixa eu cumprir meus deveres e depois eu falo com você particularmente. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 119, elogia a lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Ó Senhor, palavra... Convidar o vereador Binho para assumir a segunda secretaria, fazer a leitura da ata da sessão anterior, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, feliz de estar de volta aqui depois de um período de afastamento por razão de saúde. Nós aqui também estamos. Muito feliz de estar de volta aqui com os senhores e com a população que nos acompanha. Ata da 5ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2022, presidida pelo senhor vereador Cal, presidente. Às 14h05 do dia 9 do mês de março do ano de 2022, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói, primeira e segunda secretarias ocupadas pelo vereador Emanuel Rocha. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal de vereadores Atratino, Dado, Casota, Fabiano, Jonathan, Folha, Paulo Velasco, Binho Guimarães e Verônica Lima, consignadas as presenças dos vereadores Daniel Marques, Douglas, Paulo Eduardo Gomes, Leandro Portugal, Dr. Nazar, Renato Cariello, Professor Túlio, Valquíria Niterói. Permaneceu ausente a senhora vereadora Beni Brioli, perfazendo em plenário a frequência de 20 senhores edis. Com o número legal, o senhor presidente iniciou os trabalhos com a proteção de Deus. O vereador Fabiano Gonçalves leu um trecho bíblico ao convite. A ata da reunião anterior, lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente, o ofício SESEC, resposta a indicações legislativas. Ofício do vereador professor Túlio, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Paulo Velasco, Leandro Portugal, Verônica Lima, vereador Beto Saad, vereador Galo, vereador Atratino Corte, ofício 2401 do Poder Judiciário do Estado do Rio, ação direta de inconstitucionalidade, termo do artigo 108 caput do Regimento Interno, encaminhando cópia
acórdão protocolado nos autos do processo em epígrafe. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lido e encaminhado o projeto de decreto legislativo número 5 da vereadora Verônica. Lidas e encaminhadas indicações do vereador Paulo Velasco, vereador Renato Cariello, vereador Binho Guimarães, Jonathan Anjos, professor Túlio, Douglas Gomes, Leandro Portugal, Daniel Marques. Lidas e aprovadas moções do vereador Cal, vereadora Valquíria, vereador Paulo Eduardo Gomes. Requerido e obtido 1 minuto de silêncio pelos falecidos da Covid e os vitimados da guerra na Ucrânia. Continuando, senhor presidente, passou de imediato à ordem do dia. Projeto de Lei 85 da vereadora Verônica Lima, veto parcial. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ pela manutenção do veto parcial. Passou-se a votação. Fizeram uso do voto 19 senhores edis. Votaram sim 17 senhores edis. Votaram não 2 senhores edis. Mantido o veto parcial. Projeto de Lei 124, de autoria do vereador Leandro Portugal, debatido pelo autor e pelos vereadores. Projeto de Lei 5 de 22, de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis. Aprovado em primeira discussão. Projeto de Lei 309 de 21, do vereador Dado. Veto total. Fizeram uso do voto 18 senhores edis. Votaram sim 16 senhores edis. Votaram não 2 senhores edis. Mantido o veto total. Projeto de Lei 325 de 21, do vereador Andrigo de Carvalho. Veto total. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ pela manutenção do veto total. Fizeram uso do voto 16 senhores edis. Votaram sim 12 senhores edis. Votaram não 4 senhores edis. Mantido o veto total. Projeto de Lei 388 do vereador Jonathan Anjos, com coautoria do vereador Renato Cariello. Veto parcial. Fizeram uso do voto 15 senhores edis. Votaram sim 13 senhores edis. Votaram não 2 senhores edis. Mantido o veto parcial. Prosseguindo, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente, com debate realizados pelos edis Fabiano Gonçalves, Binho Guimarães, Daniel Marques, Douglas Gomes, Paulo Eduardo Gomes, professor Túlio, que teceram comentários, exposições e denúncias, abordando questões controversas do papel de agente de segurança da Guarda Municipal, com excesso de ações contra motoboys. Vinda dos secretários a esta Câmara ou resposta de ofícios, requerimentos. Fala do vereador professor Túlio sobre a lei urbanística e necessidade de ampliação das audiências públicas. O vereador Andrigo de Carvalho comunicou reunião com o procurador-geral do município na próxima terça-feira, às 13 horas, na sala da presidente. Ata devidamente registrado nos anais dessa casa e também registrado à parte do vereador Dado. Não mais havendo oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 16 horas e 55 minutos, marcando a próxima reunião para o dia 10 de março do corrente ano, a hora regimental. Lida a ata, senhor presidente. Registrado do vereador Renato Cariello, do vereador Jonathan, do vereador Andrigo de Carvalho. Deixa eu ver aqui. Mais algum colega, do vereador Casota? Se porventura nenhum colega eu esqueci de falar-lhes, por gentileza, deu aqui um feedback para mim. Pedi ao vereador Binho que continue aqui na segunda secretaria e faça a leitura da ata do dia de hoje. Não, a leitura da pauta. Perdão, da pauta. Pauta do dia 10 de março. Registrar para o vereador Fabiano Gonçalves. Pauta do dia 10 de março de 2022. Expediente em leitura, e-mail da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, encaminhado à lista dos usuários do benefício emergencial de cesta básica, referente ao mês de dezembro de 2021. Vereadores, projeto de lei 11 de 22, institui programa de atenção humanizada ao aborto legal e juridicamente autorizado no âmbito do município de Niterói. Autora, vereadora Bene. Indicações, 488 de 2022, vereador Renato Cariello. Limpeza do bueiro que encontra-se entupido na travessa Elias Davi Cília, Engenhoca. 489, tapa-buraco na extensão da Avenida João Mendes 90, Engenhoca, vereador Renato Cariello. 490, substituição de poste na travessa Barbosa. Autor, vereador Renato Cariello. 492, limpeza de bueiro
Na Travessa Lino Esteves, autor Renato Cariello, 493. Manutenção do bueiro na Rua Mário Viana, vereador Casota, 494. Monitoramento de furtos de fiação na Rua Foz da Cruz e em torno do centro, vereadora Valquíria, 498. Providências quanto ao vazamento de esgoto na Travessa Geraldo Souza, vereador Renato Cariello, 502. Solicitada a recuperação de servidão do guarda-corpo existente na Travessa Santo Cristo, vereador Renato Cariello. 507. Sugere ao Poder Executivo realizada a retirada de entulho e galhos de árvores na calçada Travessa Matos Coutinho, Santa Rosa. Autor, vereador Binho Guimarães. 509. Sugere ao Executivo providencie, repare e troca de cestas e papeleiras de lixo em toda a extensão da Rua José Bonifácio, São Domingos. Autor, Douglas Gomes. 513. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie o serviço de troca de lâmpada queimada de poste localizado na Rua General Silvestre da Rocha, 24, Icaraí. Autor, Douglas Gomes. 517. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie o serviço de troca de lâmpada queimada de poste localizado na Rua Dom Bosco, 39. Autor, Douglas Gomes. 520. Sugere ao Executivo Municipal, através de órgão competente, que providencie estudo técnico para a instalação de contêineres semi-enterrados na comunidade de Juca Branco, Fonseca. Autor, Douglas Gomes. 524. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie a instalação de abrigo para passageiros em ponto de ônibus localizado na Avenida Irene Sudré 3769, Engenho do Mato. Autor, Douglas Gomes. 527. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie obras de pavimentação em toda a extensão da Rua 44, Cambuinhas. Autor, Douglas Gomes. 534. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie a instalação de novas lixeiras na extensão da Rua Suécia, Maria Paula. Autor, Douglas Gomes. 544. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que providencie o reparo dos cabos que se encontram soltos na Avenida Presidente Roosevelt. Autor, Douglas Gomes. 550. Sugere ao Executivo, através de órgão competente, que seja realizado estudo técnico com o Instituto de implementar uma área de espera para motocicletas nos semáforos ao longo da Rua Benjamin Constantino Barreto. Autor, Douglas Gomes. 554. Sugere ao Executivo que seja realizada a modernização de iluminação por toda a extensão da Praia de Caraí. Autor, Douglas Gomes. Expediente, votação. Moção 203. Envia moção de aplauso ao Guarda Municipal Fábio Farias. Autor, Douglas Gomes. 204. Envia moção de aplauso ao Guarda Municipal Pierre Barreto Marinho. Autor, Douglas Gomes. 205. Envia moção de aplausos para Márcio Soares de Assis, Guarda Civil Municipal. Autor, Binho Guimarães. Envia moção de 206. Moção de aplausos para Aline Gonçalves Montes Melo, Guarda Civil Municipal. Autor, Binho Guimarães. 207. Moção de aplausos para Pedro Henrique Oliveira Martins, Guarda Municipal. Autor, Binho Guimarães. 208. Moção de aplausos para Cláudio Henrique da Silva Francisco, Guarda Municipal. Autor, Binho Guimarães. 209. Envia moção de repúdio ao deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, pelas declarações ofensivas e desrespeitosas sobre as mulheres ucranianas. Autor, Douglas Gomes. 210. Moção de aplausos para Rodrigo Teixeira de Melo, Guarda Municipal, pelos relevantes serviços prestados. Autor, Binho Guimarães. 211. Envia moção de aplausos a Anderson Pereira de Carvalho, vereador Leandro Portugal. Lida a pauta, senhor presidente. Em votação. Registrar a presença do vereador Dado. Mais alguém que eu não esqueci aqui? Em votação de moções. Vereador Douglas Gomes, perdão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes da início da sessão, vou pedir 1 minuto de silêncio em virtude das mais de 650 mil pessoas da vítima de Covid, das pessoas da nossa querida colega cidade de Petrópolis, infelizmente dessa guerra na Europa. Pedir a todos de pé, por favor.
Matéria sobre a mesa. Registrar a presença da vereadora Valquíria. Matéria sobre a mesa. Vou aqui fazer uma inversão de pauta. Registrar do vereador Nazar. Do vereador Leandro Portugal. Uma invenção de pauta que o primeiro projeto é do nobre vereador Daniel Marques. Vou aguardar a chegada do parlamentar. Projeto de Lei 055/2021, do vereador Douglas Gomes. Proíbe cobrança de taxas e obrigatoriedade de filiação a associações, clubes ou confederações de voo livre, não prevista em legislação federal e não regulamentada pela ANAC. Ressaltar que essa matéria é em primeira discussão e o parecer da comissão da CCJ com relação ao projeto é favorável à matéria. Registrar também a presença do professor Túlio. Em discussão, para discutir o autor. Presidente, para discutir, uma ótima tarde a todos. Esse projeto, ele surgiu após o nosso mandato receber diversas denúncias de práticas que estavam ocorrendo ali no Parque da Cidade. Práticas essas, vereador Binho, que não se resume apenas no município de Niterói, mas que vem acontecendo em outros municípios. Mas já que nós hoje estamos aqui na vereança, nós iniciamos um diálogo, tentamos dialogar com o governo e tivemos uma certa dificuldade de informação, mesmo por parte de alguns secretários. E, de fato, esse projeto, presidente Cal, ele visa resguardar a liberdade. Nós fizemos contato com a ANAC, o e-mail que a ANAC nos respondeu consta também em anexo, no qual esse projeto ele deixa em aberto, dá liberdade para que o esportista ele esteja confederado ou não, filiado a um clube ou não, filiado a alguma associação ou não. O que não pode, o que foi feito em Niterói, foi proibir os atletas, que mesmo os atletas, né, que possuem a devida autorização, a devida certificação da ANAC, que é quem cabe regulamentar. Não cabe clube, não cabe confederação, não cabe associação fazer esse trabalho. Quem regulamenta é a ANAC. Então, para voar, o esportista só precisa ter a carteira da ANAC. Se ele quiser fazer parte de alguma confederação, que assim o faça, mas sim por livre e espontânea escolha própria. O que estava sendo feito em Niterói, presidente, é que foi lançada uma portaria onde obrigava que todos os esportistas estivessem confederados a um clube. E isso fere tanto a lei federal que nós temos, conhecida como a Lei Pelé, como também a nossa Constituição, que prevê a liberdade de escolha. Então, presidente, peço aos demais vereadores para que nós possamos hoje aprovar em primeira discussão esse projeto, um projeto, repito, que prevê a liberdade, que assim a gente possa nas próximas semanas discutir possíveis emendas e assim aprovarmos também em segunda discussão e que tão logo seja encaminhado ao prefeito e que seja sancionado, presidente. Obrigado. Continue a discussão a matéria. Presidente, Para discutir o vereador Fabiano Gonçalves. Registramento do professor Túlio Jadei, do vereador Folha. Continue, vereador Registrar minha Fabiano. presença, por favor. Registrar a presença da nobre vereadora Verônica Lima e presidente, do vereador Paulo Eduardo Gomes. a destacar nessa tarde do dia 10 de março de 2022, o projeto em epígrafe trata-se, ao meu juízo, e eu tirei essa dúvida agora com o membro da CCJ, o Robson Big Guimarães, uma certa dificuldade de entender se existe por parte do poder público municipal essa legalidade
para interferir nessa prática. Eu não estou conseguindo entender, de repente o vereador Douglas possa esclarecer. Ao que me parece, para se fazer um voo livre em qualquer lugar do Brasil, tem que se ter o brevet, para ter autorização de pulo em qualquer rampa, seja ela rampa em Niterói, Maricá, Pedra da Gávea, tem que ter o brevet. Isso é a condição sine qua non. Uma vez tendo o brevet, já está homologado pela ANAC, certo, vereador Douglas? Cumprindo o número de horas mínimas voando com o instrutor, você passa a ter o direito, após a sua habilitação, a sua carteira que permite os voos livres. Eu não estou conseguindo entender o que Vossa Excelência coloca nesse projeto, quando diz assim, confederações de voo livres não previstas em legislação federal e não regulamentada pela ANAC. Não consigo vislumbrar que possa haver alguma coisa nesse sentido, autonomamente, que não tenha vínculo com a ANAC, porque senão acontece uma distorção no poder de polícia fiscalizadora que a própria ANAC faz. Uma parte, vereador. Por favor. Até para contribuir para essa discussão, aí fala referente a cobranças de taxas que não estejam previstas na legislação federal, ou seja, previstas na ANAC. Pode exemplificar pelo menos uma para ser mais... Na verdade, em Niterói, foi feita uma portaria que condicionava todos os atletas a estarem inscritos na CBVL, na Confederação Brasileira de Voo Livre, sendo que não existe nenhuma lei federal que obrigue que o esportista esteja confederado, associado ou fazendo parte de algum clube. Sim. Exige apenas que o esportista tenha a autorização da ANAC. Então, esse projeto de lei, ele nada mais é, voltando a dizer, é prezando pela liberdade. O esportista que quiser fazer parte do clube, claro, que o faça. O que não pode ser feito é como foi feito pela Secretaria daqui de Niterói. É através de uma canetada, através de uma portaria, obrigar que o esportista faça parte da CBVL, que é uma Confederação Brasileira de Voo Livre. Vereador Douglas, presidente, Vossa Excelência me permite falar daqui? Sim. Eu vou me poupar ainda de falar de pé, quando eu achar necessário eu vou aí, mas acho que eu posso falar rapidamente daqui. Eu quero saudar os amigos do Voo Livre, que estão aqui hoje presentes, e dizer, vereador Douglas, que eu compreendo a iniciativa de Vossa Excelência, compreendo o objetivo que está sendo pretendido, eu só não tenho segurança jurídica, como o vereador Fabiano colocou, que isso se resolve numa lei de 2 artigos. Então, como hoje a votação é em primeira discussão e a gente precisa que ela seja posteriormente reapreciada aqui pelo plenário da Casa, nesse primeiro momento eu prefiro me abster do voto, mas tenho certeza que o objetivo pretendido por Vossa Excelência é razoável, é nobre. Eu só acho que a gente tem que se aprofundar mais para construir uma lei mais robusta e que contemple toda a comunidade do voo livre, que embeleza os céus da cidade aí, principalmente ali no Parque da Cidade. Então, eu compreendo a iniciativa de Vossa Excelência, mas acho que a gente precisa deixar essa lei um pouco mais encorpada. Essa é a minha observação. Nobre vereador, até respondendo a parte do vereador, a parte do vereador Binho, na verdade é um projeto, vereador, que ele é simples e claro, porque o que foi feito foi uma decisão por canetada. A portaria foi clara e objetiva em dizer que o atleta tem que ser regulamentado pela ANAC e fazer parte da Confederação Brasileira de Voo Livre. Não tem mais o que se falar. Nós temos que fazer a ideia do projeto de lei é, de fato, para que seja proibida as cobranças que não estejam regulamentadas pela ANAC, não tenham base na lei federal. Por exemplo... Mas, Vossa Excelência, a minha preocupação central é se há atribuição do município para legislar sobre isso,
tendo em vista que existe uma legislação federal. Mas teve uma portaria que eu atropelou. confesso para Vossa Excelência que eu não estudei a fundo o tema e gostaria de ver se há algum tipo de conflito, para justamente a gente não avançar numa elaboração de lei que crie expectativas e posteriormente elas sejam frustradas. Eu queria dar continuidade na minha fala. Eu darei, vereador, rapidinho, só manter aqui a parte. O problema é, vereador Binho, esses homens que estão aqui ficaram 4 meses sendo impedidos de voar pelo secretário. Isso aconteceu. 4, 6 meses sem impedidos de voar. Impedidos de voar por conta de uma portaria. A gente trouxe a discussão para essa casa. Entende? Então o projeto, ele é claro, simples e objetivo. O secretário, ele não pode de um dia para a noite falar, ó, amanhã tem a previsão de voo é ótima, mas amanhã não vai mais voar porque tem que fazer parte da CBVL. Esse é o intuito. Nós vamos votarmos em primeira discussão e em segunda a gente contribui para deixar o projeto mais robusto, para fazer emendas. Podem ficar à vontade. O intuito até pediu o vereador Casota para que fosse feita uma audiência pública, que chamasse secretário de esporte, secretário de urbanismo, que a gente possa entrar em consenso e prever que esses atletas não passem por isso novamente, o que aconteceu durante 6 meses. Obrigado, vereador Fabiano. Vou voltar à minha fala. O que acontece... Depois vou pedir uma parte, tá, Fabiano? Calma, por favor, deixa os parlamentares discutirem a matéria, que é importante até para vocês. Vereador Fabiano Gonçalves. Eu vou dar continuidade, depois eu passo uma parte para o vereador Perfeitamente. A preocupação maior do vereador Douglas e dos amantes e adeptos do voo livre, profissionais do voo livre, é o seguinte: existe uma portaria que está causando problema. Não é por causa de uma portaria que eu vou fazer uma lei que já tem, ao meu juízo, vício de iniciativa. O artigo 1º diz: fica proibido o município de Niterói a cobrança de taxa. Isso não pode. No regramento jurídico, o município tem, sim, o poder de cobrar. Eu não posso impedir o município de exercer aquilo que a Constituição dá a ele de direito. A ideia, por favor, não é por conta de um problema que eu vou criar outro. O que vai acontecer com essa lei é que ela vai ter a vedação dela integral. Nós temos que melhorar o texto dessa lei. Tem que se revogar a curto modo, presidente, a grosso modo falando, e bem objetivamente, o problema está numa portaria. Portaria é interno. Tem que se resolver o problema da portaria. O executivo tem que resolver isso. Não se justifica você fazer uma lei que no seu 1º artigo já fere gravemente a principiologia do direito, ferindo o que está rezando na Constituição, e querer dar forma a isso. Eu entendo isso, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, vereador Casota com a palavra. Depois, presidente. Para discutir. Casota com a palavra, por favor. Vereador Fabiano e vereador Douglas Gomes, que me antecederam, e o vereador Binho, nós fizemos inclusive teve um parecer favorável da Comissão de Esportes em relação a esse projeto do Douglas. O que acontece é o seguinte: essa portaria, ela de fato, ela não reza, né? Ela está, de certa forma, tendo um abuso aí de competências, né? O que eu posso dizer é o seguinte: esse parecer que foi dado pela nossa comissão, a gente chega à conclusão de que é importante que o projeto caminhe, só que a gente tem que ver o seguinte, por isso que eu tinha sugerido essa audiência pública, para a gente discutir, que de certa forma o que a prefeitura quer é organizar essa questão ali no parque da cidade para o pessoal que voa, que solta dali. Então, o intuito da portaria foi essa organização. Agora, mesmo que seja para organizar, a gente não pode impedir constitucionalmente as pessoas de voarem, porque elas não são obrigadas a serem filiados na CBVL e pagar uma taxa para que eles possam fazer o voo livre.
A prática do voo livre, ela tem lá os princípios que é apenas ter lá a habilitação para poder voar. Agora, condicionar isso a uma taxa que foi criada por uma portaria, está ilegal. Então, isso tem que ser discutido. A gente tem que fazer uma audiência pública sobre esse assunto, que se não for audiência pública, que a gente chame os responsáveis dos órgãos que estão envolvidos, para que a gente discuta esse assunto com quem utiliza, quem está lá no Parque da Cidade, querendo realmente organizar, e ao mesmo tempo aqueles que não podem ser impedidos também de praticar o voo livre. Então, Douglas, eu apoio o teu projeto, tá? Por isso dei o parecer favorável da minha comissão e penso que nós, vereadores, temos que apoiar essa iniciativa para que a gente tenha essa discussão e para que na segunda discussão a gente decida sobre o assunto. Mas, de tal forma, eu tenho meu apoio, tá, vereador? Continua a discussão a matéria. Palavra vereador Paulo Eduardo Gomes. Vossa Excelência sempre fica mais calmo quando o vereador doutor Emanuel Rocha, está do seu lado. Ele saiu, Vossa Excelência está acelerado por quê? Cadê ele? O vereador Emanuel está aqui do meu lado ali. Por favor, vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Fique do lado ali do presidente para acalmar o presidente. Meus amigos, olha só. É o parlamento. Deixa os vereadores falarem, a discussão da matéria, por favor. Vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que analisar as razões que levaram o vereador Douglas a fazer esse projeto de lei. Uma outra discussão é se esse é o instrumento para a gente impedir a aberração que está acontecendo aqui, em Niterói. Isso é uma outra discussão. Então, em primeiro lugar, eu pedi, você conseguiu descobrir qual é o artigo? Artigo 5º, inciso 51, para os colegas advogados, Daniel e Binho, que estão aqui. É livre qualquer cidadão de se associar. É livre associação em sindicatos, associações de qualquer natureza. Sendo que ninguém é obrigado a se associar. Primeiro ponto. Então, se tem uma portaria que eventualmente, e eu estou falando eventualmente para ser generoso, que eventualmente proíba ou obrigue ou estabeleça obrigações dessa natureza, essa portaria, e aí me ajudam os advogados Binho e Daniel, essa portaria é inconstitucional. Então eu não tenho nem que dar bola, a não ser me dirigir ao prefeito e dizer revoga isso, dirigir ao secretário. Eu me dirigiria inclusive ao prefeito para que ele se entenda com o secretário. Eu moro em Charitas, todo mundo sabe, atrás do Solar do Amanhecer, e a minha vida inteira, nem era vereador, eu vejo a liberdade com que os praticantes de voo livre têm a partir daquela plataforma de salto. E nunca soube que houvesse qualquer restrição para o livre exercício ou a livre prática do voo livre. Então, a criação de problemas dessa natureza não faz o menor sentido. Agora vamos por que eu tenho dúvida, Douglas. Não em relação à motivação que te levou a fazer o projeto de lei. É que se nós, apesar de você ter colocado no que não estiver previsto em legislação federal, mas o que não estiver previsto em legislação federal sequer pode ser regulamentado por uma lei municipal. Isso fere direitos que haverão de ser restritos ou não a partir de legislação federal. Então, se não tem nenhuma legislação federal, tem regras aqui. Tem uma RBAC número 103, em que eles são sujeitos à avaliação de aspectos de aeronavegabilidade, mas a ANAC exige que os praticantes realizem o cadastro do equipamento como previsto na ANAC. Não é numa associação que fica sitiado em Niterói, etc. Me concede uma parte, vereador? Sim, sim. Até para complementar a fala de Vossa Excelência. O que aconteceu em Niterói é mais grave ainda. Foi uma portaria que feriu a nossa Constituição. E aqui eu esqueci de falar. O intuito, como Vossa Excelência muito bem disse, da criação dessa lei, desse projeto,
foi porque pessoas estavam sendo coagidas. Nós tivemos esportistas encaminhados à delegacia por conta de uma portaria que fere a nossa Constituição. Existem pessoas ali no Parque da Cidade que se acham donos. A ponto, presidente, eu não sei se aqui alguém conhece, mas o rapaz que acho que é dono da cafeteria ali, ele dizia quem poderia voar e quem não podia, presidente Cal. Isso é um absurdo. Ele ficava conferindo quem tinha carteirinha para poder voar. E quem não tinha, o vereador Paulo Eduardo, chamava a polícia ou a guarda municipal. E nós tivemos diversas pessoas encaminhadas à delegacia. E volto a dizer, essa discussão foi feita nessa casa. Tentamos dialogar. E eu tenho abertura para falar. É uma máfia que já está hoje fazendo parte do recreio, lá no Vidigal, que está tentando ser implementada em Niterói com autorização de alguns membros da prefeitura. Não falo aqui que é a anuência da prefeitura, mas com autorização de alguns membros da prefeitura. Então, muito bem falado por Vossa Excelência, o intuito desse projeto é resguardar. O vereador Fabiano muito bem disse, a gente pode até também já atacar essa portaria, vai fazer 1 ano, a gente pode até fazer uma emenda também revogando essa portaria, mas a gente precisa de fato ter uma lei para que essa brecha não fique em aberto, porque de uma hora para outra, tudo pode voltar como estava há uns 6 meses atrás, 1 ano, e um secretário acordar de um dia para a noite, ou um coordenador de parque da cidade, acordar e baixar uma portaria, impedir os esportistas de praticarem o seu esporte, encaminhando pessoas à delegacia, coagindo, obrigando a que façam parte de um clube. E volto a dizer, não represento o clube A, B ou C. Eu represento aqui o direito à liberdade. Quer fazer parte do clube? Ok. Não quer? Não tem problema. Então, mais uma vez, vereador. Não. Eu entendi a ideia de Vossa Excelência, muito contribuiu e, mais uma vez, peço o apoio dos demais vereadores. Bom, então, continuando. Olha só, vou pedir a vocês que um pouco de paciência, por favor. Eu queria, Vossa Excelência, vocês têm o direito, estamos discutindo a matéria. Vou pedir a vocês que ainda existe a obrigatoriedade de usar máscara aqui no parlamento. Então peço a quem não tiver que use a máscara. Vereador Paulo Eduardo. Bom, primeira coisa é dizer, e não é demagogia para receber vai o aplauso, quem dera que a casa estivesse sempre cheia de pessoas acompanhando a discussão dos assuntos do interesse, independente de nos vaiar ou nos apoiar. É muito bom que a casa esteja cheia. Casa democrática, Entretanto, o nosso papel aqui é ver a melhor maneira, a maneira mais eficiente e eficaz de eventualmente consertar algo que é uma extravagância e absolutamente inaceitável. Eu posso ter uma mosca naquela pilastra, eu posso chegar com um abatedor de mosca e matar a mosca. Eu posso também pegar um tiro de canhão e mirar naquela pilastra, matar a mosca, derrubar a casa, etc. Qual é o tamanho do remédio? Se o vereador Douglas, e a ponderação que eu quero fazer, Douglas, se o vereador Douglas insistir em um direito dele, de que tenha votação, nós vamos nos abster na primeira, porque nós queremos melhorar. Agora, por que abstenção? E aí vem a minha proposta. Nós temos um instrumento que eu não tenho de cabeça, que é o decreto legislativo, através do qual o parlamento pode anular uma medida, inclusive do Poder Executivo. Já fizemos isso no passado, quando o prefeito da ocasião, não sei se Godofredo Pinto, não me lembro, acho que Godofredo Pinto, fez algo sobre postura que extrapolava aquilo que a lei aprovada por nós estava dando a ele o direito de fazer. Nós fizemos um decreto legislativo aqui, Volney ainda estava aqui, vereador, fizemos um decreto legislativo eliminando parcelas de uma decisão do prefeito, do Poder Executivo. O que nós estamos discutindo aqui é algo muito mais simples. Nós temos uma portaria que impõe algo que é inconstitucional, a obrigação de alguém se filiar, se associar,
É livre associação a sindicato, associação e por aí vai, mas ninguém é obrigado ou constrangido a fazê-lo, ponto. Se, portanto, essa portaria, se o representante ou os representantes do meio ambiente na cidade se arvoram no direito de definir condutas inconstitucionais no ambiente do Morro da Viração, nos cabe anular essa medida. E eu estou propondo que a mesa diretora, com elaboração da CCJ e elaboração do Dr. Gastão, da Procuradoria-Geral, elabore, Dani, um projeto de decreto legislativo em que a gente anule imediatamente essa portaria. Simples. Por quê? E aí eu quero explicar. Não é um exagero eu ter que fazer uma lei de algo, por exemplo, que é a legislação federal e que a legislação federal não proíbe. Então é proibido proibir o que no plano federal não é proibido. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um instrumento eficaz que pode ser rapidamente aprovado. Com a ajuda aí do Procurador-Geral, nós podemos ele está revogada a portaria número tal, assina os membros da mesa diretora, colocamos em votação, ela publica amanhã, ela tem eficácia imediata. Então a minha proposta é que nós substituamos aquilo que pretende fazer o vereador Douglas por um decreto legislativo assinado pela mesa diretora, sustando os efeitos e cancelando a vigência dessa portaria. É esse o meu encaminhamento, se ele for aceito. Continua a discussão. Continua a discussão a matéria. Mais algum? Vereador Daniel Marcos com a palavra. Para discutir, presidente. Queria primeiro dar aqui meus cumprimentos à rapaziada do Voo Livre, que conheço há muito tempo, conheço a luta. Queria dizer para vocês que é muito mais do que embelezar o nosso céu. O Voo Livre tem a ver com o desenvolvimento econômico da cidade de Niterói. Talvez um dos esportes que mais traia turismo para Niterói, junto com hoje com a canoa havaiana. Então é um debate muito mais sério do que que alguém possa pensar que é algo pequeno. Não é. E quero dizer que se não fosse o Voo Livre de maneira geral e os voluntários da Bike em Niterói, até 2013 nem Parque da Cidade teria mais. Foram eles que cuidaram desse parque ao longo de muitos anos de omissão. Foram décadas e décadas de omissão do governo em relação ao Parque da Cidade, unidade de conservação de maneira geral. Eles são testemunhas disso. Sempre tive muito presente lá, conheço um por um pelo nome. E eu queria fazer algumas ponderações aqui. É fundamental que a gente compreenda o que está acontecendo. Porque eu tenho amigos na CBVL, tenho amigos que hoje estão fora e já foram, que estavam fora e agora entraram. Não participo da política interna do voo. Tenho amigos e quero fazer o melhor pelo voo, porque é desenvolvimento econômico, é turismo e é subsistência da família de vários voadores. Tem uns que complementam renda e tem uns que vivem disso. Tem uns que têm isso como hobby. Então vamos levar a sério o que é realmente sério. A gente precisa entender que tem pais e mães, provedores de família, tem gente que trabalha ali resgatando o voador. É uma cadeia importante para Niterói, que deve ser estimulada para ser muito maior. O meu medo de abrir precedente para que se cobrem taxas para o esporte é que amanhã quem está no half pipe vai ter que pagar uma taxa. E aí o cara que vai pegar onda vai ter uma taxa do mar. Daqui a pouco a gente precisa entender, vereador Binho, e aí são coisas que eu tenho que fazer um debate sério com vocês. Eu acho que a gente precisa conversar com eles, com a CBVL, para entender o documento que habilita, como é a sua carteira de habilitação, sei lá. O documento que habilita o voador a fazer seu voo solo ou fazer o seu voo dupla, que é um voo de instrução, na verdade, ele é feito pela ANAC e isso respalda e dá segurança? Se acabou a discussão. Revoga sei lá se é portaria esse ato. Eu nem pude ler esse ato, eu lembro da revolta, e a gente segue a vida como está. Desde que eu me lembro, o Ceará é testemunha disso, CBVL era algo voluntário. Participa quem quiser e não tinha obrigatoriedade de acesso à rampa. Era assim. Na época que eu estava lá mais presente, era assim.
Daniel, por isso. favor, com a palavra. Então, eu acho que a gente pode até votar a favor em primeira, problema nenhum, mas conversar com essas pessoas e entender para tomar a decisão certa. Votamos em primeira, conversamos, semana que vem votamos em segunda e a gente avalia todos esses riscos. Porque assim, o que não dá, pessoal, é para dizer que está querendo organizar, mas a gente está há 4 meses mandando ofício para podar as árvores na frente da rampa e a prefeitura não poda. E aí o cara que voa tem que descer para arrancar uma muda de 4 metros lá e vai conduzir da delegacia, pela omissão da prefeitura de tomar conta do voo. Então como é que o governo que diz que quer regulamentar e organizar não consegue dar segurança para o cara voar porque não poda as árvores da frente da rampa? Tem alguma coisa muito errada ali. E a gente precisa organizar. Tem ofício do meu mandato 4 meses atrás pedindo manejo e manutenção na frente da rampa de voo. A hora que morrer um cara voando ali numa árvore, quem vai responder por homicídio é o secretário de Meio Ambiente e o gestor do parque. Isso não é brincadeira. Está na hora de resolver essas demandas, são coisas do dia a dia. Parece que o voador agora virou inimigo do parque, porra, que isso? Não dá para ser assim, não dá para dar autonomia para um grupo e tolir o outro. Cara, o parque da cidade é o local que mais recebe turista, praticamente empatando com o MAC, gente. Isso não é brincadeira. Então, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a gente vota a favor. Faz essa reunião semana que vem, vereador Douglas, ouve todos os lados, se tiver que mexer num artigo, num parágrafo, mexe, e a gente vota em segunda e fica todo mundo feliz. Obrigado. Colocarei em votação a matéria. Presidente, eu espero que Vossa Excelência... Vocês me ajudarem, eu vou colocar em votação. Vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência já usou a palavra. Não, mas não é falar de novo. Eu só não quero que o presidente esqueça que eu tenho um encaminhamento proposto que propõe não votar e substituir a votação por um decreto legislativo da mesa diretora, eliminando do cenário político-jurídico da cidade esta portaria, pelas razões que a gente discutiu. Eu não precisaria. Se Vossa Excelência decidir que vai votar, nós vamos ficar... Primeiro, nós estamos dando aval de que nós temos que votar um projeto de lei para consertar algo que não poderia existir. Eu me sinto desconfortável. Eu prefiro, enquanto autoridade de Poder Legislativo, ter um encaminhamento alternativo. A mesa diretora é de fácil, até eu que não sou advogado, sei fazer esse decreto legislativo. Pede assessoria, pede a nossa Procuradoria-Geral para fazer imediatamente o decreto legislativo que surge essa portaria. E nas justificativas, a gente faz uma sinalização que esta casa não vai admitir a extrapolação de poderes que alguns órgãos subalternos da Prefeitura vêm fazendo, em especial nesse caso específico. É inaceitável que instrumentos do tipo portaria, resolução ou quaisquer outras coisas sejam baixadas e imponham sanções ilegais e inconstitucionais ao cidadão da cidade de Niterói, seja ele praticante de voo livre, seja ele outra pessoa qualquer. Vereador Paulo Eduardo. Tudo é permitido, desde que não seja proibido em lei. Não precisa ser advogado para saber disso. Então, eu proponho que Vossa Excelência decida. E aí pode, nesse caso, pedir ajuda ao plenário. Presidente, só para complementar, Pois não. a questão é o seguinte: o legislativo é o contrapeso do executivo. Se nós revogarmos essa resolução, que aqui ela é clara quando fala que deve ser habilitado, deve ter a CBVL em dia, e embaixo fala ter certificado da ANAC. É só ter certificado da ANAC, não precisa fazer parte da CBVL. Essa aqui é uma portaria, uma resolução em vigor. O que estão tentando fazer, vereadores, nós precisamos sim derrubar a resolução, mas nós precisamos criar um contrapeso para que amanhã não tenha outra resolução. Para que a gente fique perdendo tempo aqui, toda vez, presidente, a gente fica perdendo tempo toda vez para derrubar a resolução. Eu vou dar uma sugestão aqui. Se hoje eu faço encaminhamento, o meu encaminhamento, presidente, que nós votemos e aprovemos em primeira discussão.
Ok. Esse é o meu encaminhamento. Vereadores que se posicionem. Quer votar contra? Quer votar favorável? Não tem problema. Quer se abster? Também não tem problema. Vossa Excelência é autor do que a gente projeto. possa votar hoje, presidente. E após isso, fazermos audiências públicas e complementarmos. E vá para a segunda discussão. Se quiser aprovar, se não quiser aprovar, não tem problema. Agora, não abro mão da retirada de pauta nesse dia. Obrigado. Vereador, me concede? Olha só, vocês deixam, se vocês deixarem a gente trabalhar, a gente vai conseguir. Se vocês não deixarem trabalhar, eu vou suspender a sessão. Então calma. Aqui o parlamento é democrático. Eu peço a vocês respeito aos parlamentares. Vereadora Valquíria, com a palavra. Eu queria que o Douglas ouvisse. Douglas. Só porque eu acho que tem a ver um pouco com o link do que você colocou. Independente de qualquer coisa, agora a gente vai falar de boa. Daqui a pouco a gente briga. Em respeito, inclusive, às pessoas que estão no plenário, eu tenho zero conhecimento de voo livre. Estou há 28 anos tomando coragem para pular daquele negócio um dia. Mas em muito respeito a vocês, só para a gente compreender o processo legislativo. E aí, para o Douglas também, né? O ideal é que a gente consiga receber o povo para que a casa debata o projeto antes de trazê-lo para votação. Eu tenho zero conhecimento da questão legislativa que envolve esse negócio e do que está acontecendo com a prefeitura. Agora, a preocupação do Paulo, e eu estou plenamente na disposição de estar com vocês para que vocês mandarem, mas a preocupação do Paulo é justa. A prefeitura está fazendo uma coisa ilegal e nós votaremos um projeto para proibir uma coisa que já é ilegal. Então, o correto era, e aí eu acho que o projeto tem que ser discutido para a gente ver o pós, mas o correto seria que a casa oficiasse a prefeitura, fizesse uma ação fiscalizadora, coibrindo essa cobrança, porque, na verdade, a aprovação do projeto institucionaliza o ilegal. Porque se é ilegal... Gente, só me escuta, por favor. Se é ilegal e a gente faz um projeto de lei para proibir o que já é ilegal, a gente está consolidando o ilegal. Então, o que eu queria propor ao vereador, sem nenhum prejuízo do projeto, até porque a votação em primeira discussão não garante a aprovação. Se a gente amplia a mobilização, se a gente realiza uma audiência pública, a gente pode dar mais força ao projeto. Então, eu queria propor ao vereador que retirasse da pauta hoje, para que a gente não expusesse a casa e os vereadores que não tem nada a ver com esse tema, que não sabem sobre que conjuntura está a prefeitura, para que a gente... E que já hoje aprovássemos uma audiência pública. Gente, calma, gente. Olha só, por favor. Aprovássemos uma audiência pública para a discussão do projeto. A minha proposta é essa, para que a casa possa ser senhorado o projeto e possa fazer a sua ação fiscalizadora com o município. Continua a discussão da matéria, Vossa Excelência vai usar. Vereador do... Ô, gente, olha só. Vou suspender a sessão. Com mais um atrito desse, eu vou suspender a sessão. Se vocês... Não, eu vou votar o projeto hoje. Mas eles têm que ter respeito. E vocês não estão dando respeito. Boa tarde. E quero que usem máscara. Se não tiver usar máscara, vou pedir para a segurança tirar. Vereador, folha com a palavra. Boa tarde, mesa. Boa tarde, plenário. O que a gente tem que ter em mente é tanto o lado da necessidade quanto o lado profissional. Não adianta a gente chegar aqui e fazer um trabalho de qualquer maneira e amanhã a gente está com esse mesmo problema. Então, o que eu vejo aqui, que a grande maioria é favorável a esse projeto, mas tecnicamente estamos enxergando aqui vários problemas técnicos que a gente tem que resolver, porque não adianta a gente chegar aqui, botar, fazer a coisa acontecer e amanhã ser vetado. O que eu acho, como sendo primeira votação, nós podemos deixar para fazer hoje, fazemos hoje essa votação e vamos fazer as emendas no que a gente achar necessário. Não adianta o pessoal também fazer pressão
Ah, vamos votar hoje, porque também vai ter que ter a segunda, é na segunda que se aprova, e isso pode demorar vários dias. O que a gente quer é juntos, e estamos aqui para isso, para atender às necessidades da população. A gente está aqui para isso, mas a gente também tem a obrigação de fazer o serviço técnico direito. Ninguém está aqui para fazer política, jogar blá blá blá. A gente está aqui para fazer um trabalho profissional. Então, ao meu ver, presidente, eu acho que a gente bota hoje em primeira votação e vamos todos nós analisarmos juntos e ver o que é melhor para a continuidade aí do bom trabalho do Voo Livre aí. Um abraço aí, boa noite a todos. Continua a discussão matéria. Vereador Andrigo de Carvalho com a palavra. Presidente. Pois não, vereador. Então, eu fiz uma conversa aqui com os demais vereadores. Eu acho que a gente precisa ser justo, acima de tudo, com a sociedade. E o PL do vereador Douglas pode ter um ou outro problema. Porém, eu acho que é um PL louvável. A gente precisa ter um entendimento, vereador Leandro Portugal, melhor com o governo em relação a esse PL. Entendeu? Eu acho que é um PL muito importante. Porém, a gente precisa ser justo nesse sentido também, com todos os companheiros que estão aqui representando o Voo Livre da cidade. O que eu queria fazer é uma sugestão aos demais vereadores, sem nenhum tipo aqui de querer trazer louro para mim ou para ninguém, mas querendo ser apenas justo e trazendo para mim a responsabilidade, o PL do vereador Douglas, de nós votarmos, presidente, logo esse PL, votarmos pela aprovação desse PL em primeira discussão, como líder do governo, encaminhar essa votação, porém, dizer aos companheiros que estão presentes aqui na galeria que nós vamos realizar, vereador Leandro, uma reunião, eu acho importante, com o secretário e os demais companheiros, entendeu? E os vereadores, para que a gente use o artifício da vereança para entender melhor esse projeto do vereador Douglas, até porque o vereador possa se defender, para que a gente possa amadurecer melhor, porém, para que não cause prejuízo no PL do vereador e também com os demais companheiros que estão aqui na galeria, eu vou votar a favor em primeiro momento do PL, para que a gente possa discutir a futuro. Bom, eu queria aqui rapidamente o vereador Paulo Eduardo, que eu acho que o vereador Paulo Eduardo tem as suas razões pertinentes. Verdade. Ele pediu para que a Procuradoria visse. Entendo também que eu acho que o projeto é em primeira discussão. Então, nós vamos fazer a seguinte posição após a palavra de todos os colegas, inclusive do líder do governo. Votaremos em primeira discussão, darei vista imediatamente à própria Procuradoria da Casa para verificar se há necessidade, real, como o vereador Paulo Eduardo sugeriu, que eu acho que ele tem parte de razão, se há necessidade de extinção de decreto ou não. O vereador Andrigo já se propôs de chamar o governo para conversar por esse assunto. Então, vou aqui votar em primeira discussão, mas quero ressaltar as considerações do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. Então, em votação matéria, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Com a abstenção do vereador Paulo Eduardo Gomes. Declaração de voto. Só um minutinho, vereador. Com a abstenção do vereador Paulo Eduardo Gomes, do Leandro Portugal e do vereador Binho. Aprovado em primeira discussão e abstenção do professor Túlio. Estou encaminhando vistas para a Procuradoria desta Casa. Justificativa de voto. Perfeitamente, nobre vereador. Justificativa ou abstenção, voto de abstenção, tem várias interpretações para quem não está no dia a dia das discussões. A bancada do pessoal se abstém, e pelo que eu vi, o Leandro Portugal também se absteve, por uma razão, Binho também. Eu também. Presidente, Fabiano também. Porque por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. E aí eu não sei se as minhas razões, Fabiano, Leandro e Binho, são iguais às de vocês. A minha razão, e eu não estou aqui porque cheguei ontem não, e não tenho o maior valor dos vereadores que chegaram ontem.
mas já passamos por situações parecidas com essa. A casa deveria matar no peito, numa linguagem de futebol, se tem uma consideração da inconstitucionalidade desta matéria, até porque ela tem origem de atos de setores e órgãos subalternos da administração. Eu não sou da base não, mas tenho sérias dúvidas se o ambientalista Axel sabe disso daí, sabe do que está acontecendo no Parque da Cidade, do qual ele é prefeito. E eu não estou aqui para defender Axel não, vocês sabem muito bem o que eu penso. Agora, o que eu estou dizendo é que se esta casa, e aí pode sim pedir ajuda do Procurador-Geral, se esta casa tem uma compreensão mediana de que esse ato é um ato que extrapola a capacidade legislativa de quem o elaborou, essa casa tinha que fazer um decreto legislativo imediato, colocar em votação imediata, publicar amanhã e sustar os efeitos dessa portaria. Por isso que a gente se abstém. Agora, nós vamos, não sei quando será a segunda votação, isso, hoje é a última sessão da semana. Olha só, por que o encaminhamento que eu proponho, na opinião do pessoal, é o melhor. Hoje é quinta-feira, até que nós tenhamos essas discussões, a menos que alguém interaja junto ao secretário para não continuar fazendo isso. Mas se o secretário acha que ele está correto, nós estamos em pleno final de semana com sol e etc., vai acontecer de novo. Nós vamos voltar semana que vem, em sessões de quarta ou quinta-feira, para poder deliberar uma audiência, etc. Então, a nossa abstenção da bancada do PSOL, é porque nós achamos que nós tínhamos que matar no peito essa discussão e, com base nos argumentos listados, e a Procuradoria pode nos ajudar, fazer um decreto legislativo sustando os efeitos disso. Isso não tinha que sequer aborrecer os órgãos da Prefeitura, quando nós temos muita coisa muito mais importante para discutir com o secretariado e com o próprio prefeito. Então, por isso, a bancada do PSOL se absteve. Não significa que não acho que nós tenhamos que eliminar imediatamente isso que está acontecendo no Parque da Cidade. Obrigado, presidente. Matéria sobre a mesa. Vou fazer aqui uma inversão de pauta. Projeto de Lei 009/2022 da vereadora Beli Brioli. Altera a de 7 de fevereiro de 2020 para instituir o calendário oficial da cidade de Niterói, o Dia Municipal de Maria Mulambo, protetora de Niterói, a ser celebrado no dia 12 de novembro de cada ano. O projeto da nobre vereadora tem parecer contrário. Por favor. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão a matéria. A discutir ao todo. vereadora vai querer falar. Depois que a vereadora falar, eu falo, presidente. Perfeitamente. Obrigada, vereador. Obrigada, presidente. Primeiro de tudo, lastimar o parecer contrário da CCJ, né? Só para deixar nítido e evidente que desde que estou parlamentar nessa casa, eu nunca assisti nessa casa um parecer contrário da CCJ para uma alteração de data em um calendário. Nunca. Aí traz para mim uma reflexão muito grande e evidente do quanto que o racismo estrutural ele é presente dentro dessa casa. O racismo religioso está presente dentro dessa casa. Por quê? Eu queria saber por quê. Eu li, a minha assessoria imediatamente já fez as correções necessárias que precisavam fazer, que apontava a CCJ, e eu queria poder fazer uma emenda
verbal aqui agora para poder alterar esse parecer da CCJ, que se eu não me engano, tinha um erro que classificava o artigo 13º como artigo 3º. A emenda já foi feita, queria solicitar à CCJ que pudesse aceitar a emenda do meu mandato referente a esse parecer. Se isso, de fato, for o problema que aponta o parecer contrário, né? Acharam aí um erro de digitação, e se realmente o parecer de 5 laudas foi esse, aí a gente pode, de fato, queria saber se aceitam a minha emenda verbal. Outra questão é, a gente precisa falar dentro dessa casa de Estado laico. A gente precisa falar nessa casa, por que tem São João, padroeiro de Niterói? Tem datas na cidade de Nossa Senhora de não sei quem. Tem data nessa senhora de, senhora de Henriqueta fulana de tal. Por que nós, povo de candomblé, de umbanda, nós, povo de terreiro, não podemos ter a Nossa Senhora, a nossa pombogira, a mulher que ilumina os nossos caminhos, que traz axé, mulher essa que foi rainha, que teve seus reinados, seus ouros, as suas riquezas, mesmo assim caminhou com os pobres, com aqueles que precisavam, com a classe trabalhadora, fazendo doações, caridades. Eu não estou falando apenas de uma entidade só no conceito religioso. Eu estou falando de Maria Mulongo, quando teve em terra também foi uma senhora política que andava sobre o povoado e fazia caridades. Eu estou falando hoje que essa casa, vereadora Valquíria, essa casa, vereadora Verônica, ela tem a primeira oportunidade na história do Brasil, nenhuma outra casa legislativa, de engrandecer, de exaltar a nossa herança. Vereador Binho, no Brasil escravocrata, que há 134 anos que nós tivemos a abolição do processo da escravatura. Há esses 134 anos, vereador Binho, há esses 134 anos, quem nos livrou da chibata? Há esses 134 anos, quem caminhou com a gente são os Exus, é o povo de rua. Quem caminhou com a gente é Maria Mulambo, Tranca Rua, Maria Padilha, são as nossas entidades. E é mais do que preciso, para poder concluir, presidente, é mais do que preciso que a gente possa superar o racismo religioso dentro dessa casa. É mais do que preciso que Niterói consiga erguer a fé de todos e que aprove hoje nessa casa, no mínimo, em primeira discussão, esse projeto de lei. Que essa emenda verbal, ela seja, de fato, presidente, acatada pela CCJ. E eu queria ressaltar, para poder concluir a minha fala, que não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que isso acontece com o meu mandato dentro dessa casa. A gente precisa falar, eu fui eleita pelo povo que acredita que essa mulher precisa ser protetora da cidade de Niterói. Laroie Maria Mulambo,
salve nossos caminhos, salve nossos terreiros, salve nosso axé, salve a nossa ancestralidade. Se trabalhar, vou ter que suspender a sessão de novo. Continue, vereadora. Salve Jesus Cristo, salve Buda, salve Nossa Senhora, mas salve também a minha senhora Maria Mulambo, rainha. Que salve o Estado laico, que o Estado laico possa acontecer dentro dessa casa. Presidente, concluindo, eu queria dizer que ela é rainha, ela é mulher. Um pedacinho de mulambo nessa casa, para quem tem fé. Laroê Maria Mulambo, que corra as encruzilhadas em volta dessa casa e faça a justiça acontecer. Que o povo de rua hoje entre em todos os gabinetes dessa casa e faça acontecer uma mudança estrutural. Que o racismo seja derrubado nesse lugar. Que o racismo religioso deixe de acontecer dentro desse plenário. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Fabiano Gonçalves. Primeiro lugar. Vereador Fabiano, com a palavra, por favor. Primeiro lugar, presidente. Quero dizer que fazer sessão plenária com plateia é melhor do que vazia, né? Na época da Covid não tinha plateia, não era tão bom quanto. Quem não gosta de pressão não vai ser vereador. Diz assim na Constituição do Brasil, presidente. Eu vou me ater ao texto constitucional. O preâmbulo da nossa Constituição. Eu vou usar, presidente, nós somos uma casa legislativa. Nós lidamos com leis. Uma lei, ela não pode ser contrária, ela não pode infringir o que está preceituado na Constituição. O preâmbulo da Constituição diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, no seu inciso 6º, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. No artigo 19, com o seu caput e os seus dois incisos, 1 e 3, primeiro e terceiro, eu vou ler também. Artigo 19. Diz assim, presidente: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Pois bem,
pegando esses artigos da Constituição brasileira, presidente, eu quero dizer que o Brasil, existe 4 modalidades de Estado. Existe o Estado teocrático, onde a religião determina os rumos de uma nação. Nações islâmicas, por exemplo, é um Estado teocrático. Existe o Estado confessional, onde o Brasil, no Império, ele tinha uma religião oficial que era o catolicismo, vereador Binho. Existe o Estado laico, onde nenhuma religião não se confunde com determinada religião. Este é o conceito do Estado laico. E existe o Estado ateu, que nega a existência de uma religião. Exemplo, o Estado da China, o país China. Pois bem, o Estado brasileiro, por sua formação, com a Constituição de 88, reafirmou-se a sua postura de um Estado laico. Um Estado laico diz que não pode haver, por parte de nenhuma religião, nenhum tipo de benefício, supremacia sobre outra. Pois bem, eu elogio a vereadora Bene, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, pela coragem que a Vossa Excelência defende as bandeiras que Vossa Excelência foi eleita para defender. Parabéns! Da minha parte, tem todo o meu respeito. Agora, tem coisas que nós somos divergentes, e a democracia se estabelece pelo respeito à divergência. E como diz o preâmbulo da Constituição, de forma pacífica, nós vamos encontrar as soluções para os nossos problemas. Eu entendo que o projeto de Vossa Excelência, ele tem um vício insanável de iniciativa. Por isso, não pode prosperar um projeto dessa magnitude. Não por menos, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa foi contrário. Sem nenhum prejuízo do que foi colocado por Vossa Excelência, e não levando o fato de que eu sou um cristão, e eu não quero levar para o lado do racismo religioso, porque racismo não tem característica, racismo é racismo, não tem ambiguidade na palavra racismo. Nessa casa nós somos parlamentares democráticos, que defendemos a lei. O nosso compromisso é com a lei. E a lei, ainda que me contrarie, eu estou sob o poder dela. Eu posso não concordar com a prisão em terceira instância, como eu não concordo, mas a Constituição diz que só pode ser preso quando transitar em julgado na última instância. Eu não vou nem falar sobre isso. Muda-se a Constituição, mas não pode se interpretar diferentemente. Então, presidente, eu respeito a vereadora Bene, eu votarei contrário por uma questão legal e entendo que não é uma questão... Presidente. Não é uma questão de cunho religioso, não é uma questão de racismo, é uma questão legal. Nós temos compromisso com a lei, como eu bem disse no projeto do vereador Douglas, que tinha vício de iniciativa na questão do primeiro parágrafo. É só isso, presidente. Mantendo o mesmo carinho e respeito à vereadora, votarei contra e espero que os que pensam como eu votem contra. Continue a discussão da matéria, vereador Douglas Gomes. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Binho. Presidente, pela ordem, muito rapidamente, eu não vou discutir o projeto ainda, mas eu quero pedir a Vossa Excelência, eu recebi uma ligação do nosso querido colega vereador Dr. Nazar, que está participando da sessão de maneira remota. E houve um problema de conexão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dr. Nazar, gostaria de participar e fundamentar o parecer contrário de sua respectiva comissão. Dessa forma, presidente, eu indago a Vossa Excelência se não seria razoável suspendermos a sessão até que a conexão seja restabelecida. Vereador Binho, quero ressaltar que Vossa Excelência tem toda a razão, porque os vereadores também na videoconferência querem se posicionar com relação à matéria. Eu vou dar 15 minutos de debate. Presidente, tem uma alternativa. Só um minutinho. Darei 15 minutos de debate sobre a matéria.
Se porventura não vier a volta da internet, colocaremos a matéria na próxima quarta-feira. Presidente, para discutir. É uma questão de ordem antes, Douglas. Por favor, vereador Paulo Eduardo. Eu tenho um encaminhamento alternativo. Eu gostaria de consultar esse holofote, não me permite ver o pessoal da técnica aí. Eu quero saber se a sessão está sendo gravada. Ela pode... Tem diferença entre ser gravada e estar sendo transmitida pela internet. Perfeitamente. Se ela estiver sendo gravada, até porque formato híbrido de participação é por conta da pandemia. A rigor, as sessões são, em tese, sempre presenciais. Então, desde que nós não tenhamos, é minha opinião, desde que nós podemos ter uma discussão durante 20 minutos a mais, 30 minutos a mais, até que a internet volta. É a proposta. O que eu acho é que a votação, sem o testemunho no ambiente em que a gente faz híbrido, a votação em si ficaria prejudicada. Vamos torcer para que nós tenhamos o mais rapidamente possível o problema técnico. É o que eu estou sugerindo, que a gente continue o debate. Mas a gente continua debatendo. Perfeitamente, é o que eu sugeri. Com a palavra, vereador Douglas Gomes. Presidente, para discutir só quesito de informação, estamos sem Wi-Fi, mas está sendo gravado. Presidente, pois bem, diferente do que foi falado pelo nobre vereador Fabiano Gonçalves, o meu posicionamento aqui, ele não é com base na lei. Meu posicionamento é com base naquilo que eu acredito. Pode me chamar do que quiser. Fascista, racista... Por favor, gente. A opinião de vocês não me interessa. É o meu posicionamento que é inegociável, independente de xingamento ou elogio. Esse é o meu posicionamento. Esse é o meu posicionamento. Presidente, me processa. Esse é o meu posicionamento. Presidente. Aqui é o parlamento e o vereador tem todo o direito de fazer o Obrigado, presidente, por garantir minha fala. Meu posicionamento é contrário a esse projeto. Meu posicionamento é contrário a esse projeto. E ressalto, presidente, da mesma forma que parlamentar iniciou dizendo pedindo para que suas entidades visitem os gabinetes, eu repreendo pelo menos no meu gabinete. No meu gabinete quem manda sou eu. E o meu posicionamento está repreendido. Para na porta do meu gabinete. Não vai entrar. Lá no meu gabinete é Salmos 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. No seu gabinete, pode professar, vereador Carello, o que quiser. Quem é o seu protetor? Oxóssi, São Jorge? No seu gabinete não interessa. E eu não vou recriminar. Agora, no meu gabinete, o senhor do meu gabinete tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. Esse é o meu protetor do meu gabinete. A partir do momento que Vossa Excelência fala que vai colocar encruzilhada ao redor da Câmara, eu repreendo também. Está repreendido. E da mesma forma que Vossa Excelência fala que suas entidades vai visitar os gabinetes dessa casa, eu não sei o senhor, vereador Leandro Portugal, mas no meu não entra. Não vai entrar. No seu também não entra, Portugal. É um posicionamento perfeito. E o seu posicionamento tem que ser respeitado. É isso que eles não querem. Eles não lutam por respeito. Eles não lutam por laicidade. Ora, quer que eu coloque uma entidade no meu gabinete? Não é isso que eu professo. Se é o que você professa, ok. Da mesma forma que a parlamentar disse que foi eleita pelo povo de Axé. Eu fui eleita pelo povo cristão. E são esses que eu devo, resposta quando é uma matéria nesse teor. Quando também não é terreiro de macumba, também não é terreiro de umbanda. Eu não posso falar de Jesus Cristo, mas a vereadora pode falar de Maria Mulambo. Por favor. Vereador, eu estou tendo meu direito ferido. Eu vou Isso é intolerância. Suspender a sessão. Vereador, isso é intolerância.
Isso é intolerância. Maria Mulão pode falar. Fala de Jesus Cristo, está manifestando ali, ó. Está encerrada a sessão. Não adianta manifestar, não. Está repreendido.